Boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Luiz Alberto. Eu estou presidente da Associação Sergipana dos Criadores e Preservadores de Aves da Raça Mura. Eu não poderia deixar de, neste momento de desgraça, para o galismo, em decorrência do episódio do dia 22 em Fortaleza, emitir uma opinião, um posicionamento. Eu sempre que acho necessário, venho fazer uso dessa ferramenta para tentar ser um construtor de pontes. Desde 2019 que eu me comprometi a de fato ser um membro ativo nessa fraternidade do galo, não somente em Sergipe, mas no Brasil como um todo. Há algum tempo eu venho mencionando que o sucesso da avicultura esportiva indispensavelmente passa pela publicidade. E desde o momento em que nos envolvemos com a associação, seja na condição de vice-presidente e hoje de presidente, sempre mantivemos como meta a publicidade. Nós elaboramos um arrazoado que foi entregue na 10ª Promotoria do Meio Ambiente, onde resultou em uma audiência pública, em um termo de conduta firmado. Nós produzimos em parceria a primeira audiência pública na Câmara de Vereadores de Aracaju. Nós confeccionamos uma cartilha ilustrativa com o direcionamento, com a conduta do criador dentro do ordenamento jurídico. Nós produzimos uma obra, um cordel literário apresentando a cronologia da ave. E com o advento dessas ações publicitárias, algumas portas foram se abrindo. Então a gente participou de alguns programas de rádio, a gente participou por 2 oportunidades em uma TV do interior do estado, uma TV aberta pelo YouTube. Nós recentemente trabalhamos a publicidade através de outdoor nas principais avenidas da capital, como também a plotagem de micro-ônibus intermunicipais. Tudo isso para apresentar à sociedade qual é o valor e o significado da avicultura esportiva. E dessa forma a gente vai conquistando uma parcela da opinião pública que é importantíssima para a luta que precisamos travar no futuro. Qual é a minha preocupação diante desse episódio de Fortaleza? É que muitas figuras que não gozam de credibilidade no galismo começam a despontar como líderes, como donos das melhores soluções, e faz uso dessa esperança que o criador mantém de uma eventual regulamentação e pode amanhã ser vítima dessas pessoas que se colocam como paladino da moral e não contribui para a avicultura esportiva. Muito pelo contrário, destrói. Porque quando você se coloca na condição de um líder e você coloca o seu discurso em desalinho com a sua prática, você começa a plantar no imaginário dos criadores uma descrença naqueles que despontam como líderes. Então a gente precisa nesse momento ter muito cuidado. Todas as ações que eu venho acompanhando de 2019 até agora, que o galismo fez de forma precipitada, ela não deu o fruto desejado. Muito pelo contrário, ela adoeceu uma semente que poderia germinar. Tem vários exemplos, eu não preciso aqui mencionar, mas quem acompanha sabe. As ações que são feitas às pressas, elas não são bem planejadas. E a gente precisa nesse momento de planejamento, organização, para que a gente consiga produzir uma boa planta, que no futuro venha a fornecer excelentes frutos. Então vamos ter cuidados com esses pseudos pai do galismo. O galismo, senhores, vem vivendo dias difíceis em decorrência de uma mudança de prisma. A gente precisa entender que a sociedade ela sofre transformações. E nós precisamos aprender a conviver com essa dinâmica. Hoje predomina como opinião formada, consistente dentro da sociedade, a visão que é
plantada por aqueles que se colocam como padrão na nossa sociedade. São pessoas que estão elevando a sensibilidade no trato com os animais e estão transformando nós, criadores ou qualquer praticante de manifestação cultural que tenha nos animais o seu símbolo, em verdadeiros marginais. Hoje nós somos a escória da sociedade. E o que é que a gente precisa fazer para mudar essa realidade? A gente precisa de organização e mobilização. Nós temos uma vasta segurança jurídica que nos asseguram alguns confortos, mas esses não são reconhecidos. Por quê? Porque nós não temos o empoderamento político. Nós não temos representatividade nas casas legislativas. E aqueles que têm, ou não compreenderam, ou foram cooptados, porque estão demonstrando que o mandato ele não está sendo em favor das expressões culturais. Eu não digo nem do galismo, das expressões culturais. A gente precisa entender que o comprometimento ele precisa ir além de uma zona de conforto. A gente precisa se comprometer e colocar as tradições do nosso país como missão de vida. É preciso que essas pessoas que têm um mandato, que se colocam como simpático ou praticantes, eles de fato entendam que hoje, que goza de credibilidade dentro do universo político, não está conseguindo desempenhar o trabalho que se espera. Imagine se amanhã ele perder. Então a gente tem que produzir algo, é agora. A nossa necessidade é de ontem, mas a gente tem que fazer as ações dentro de um planejamento. Eu sugeri para algumas lideranças do Nordeste a criação de um comitê nordestino para que a gente pudesse pensar o galo. E na oportunidade eu tinha dito para aquelas pessoas que eu entrei em contato que seria muito mais fácil ter acesso aos deputados estaduais, demonstrando uma organização nordestina, para que esses estaduais pudessem aproximar a nossa agenda dos deputados federais, que é naquela casa que a gente precisa agir. Talvez por outros compromissos e por não ter compreendido a necessidade de estarmos organizados e nos mobilizarmos para a luta, não houve ações práticas. Ficou tudo no universo das ideias. E eu insisto, se a gente não se organiza, a nossa luta é inglória. Nós estamos diante de um abismo e para transpor o mesmo a gente precisa que exista uma ponte ou, no mínimo, construtores, que são aqueles que irão pensar as possibilidades. Do contrário, a gente não vai conseguir transpor. Esses ambientalistas, eles conseguem impor sua narrativa porque dentro do universo político eles já vêm trabalhando há muito tempo. Hoje são maioria e existe toda uma articulação dentro do universo político. A UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, eu já falei em vídeos anteriores, vou repetir. Hoje ela representa uma entidade que protege mais a narrativa dos ambientalistas do que aqueles que cultuam as tradições. Existem conferências, congressos e a gente não vê na pauta a preocupação pela manutenção das manifestações culturais. A gente está perdendo a nossa originalidade. Essas pessoas não compreendem que nessa pluralidade o que mantém uma sociedade em equilíbrio é a tolerância. Muito pelo contrário, eles se impõem e querem destruir. O foco no momento são as tradições com animais. Amanhã talvez o mesmo queiram destruir a cultura dos índios, que ainda pratica o infanticídio. Dentro das tribos aquilo tem um significado, tem um valor que eu já mencionei e repito. No meu entendimento, como eles vivem presos a um estado de natureza e o deslocamento era necessário para a sobrevivência, aqueles que careciam de mobilidades atrapalhavam e atrasavam o deslocamento. Talvez faça parte desse processo. Só um antropólogo poderia explicar melhor. Mas em nosso país é assegurado. Aí amanhã essas pessoas irão invadir as tribos indígenas e prender aqueles que praticam, sem levar em consideração essa expressão cultural. Da mesma forma estão fazendo com todos aqueles que não observam o mundo pelo prisma deles. Todos aqueles que pensam o contrário estão sendo caçados. Então, hoje é o galismo. E para que a gente mude essa realidade,
a gente precisa de mobilização, de articulação e de disposição para lutar. Precisamos ter cuidado, vou repetir, vamos extirpar do galismo esses mau caráter, pessoas que aproveitam de um momento para explorar a ingenuidade e a boa vontade dos criadores. A gente precisa ter cuidado na seleção daqueles que irão levantar uma bandeira de luta, que irão dialogar com lideranças políticas, porque essas pessoas que não têm dentro de si um valor sólido, talvez no futuro venham até a boicotar o nosso movimento em causa própria. Então, não é simples, a nossa luta não é fácil, mas não é impossível. Vai depender do comprometimento daqueles que querem pensar o galismo. Nós precisamos entender que o ordenamento jurídico ele é vasto, o 215, o próprio inciso 225, a própria lei dos crimes ambientais no artigo 29, parágrafo 3º, diz que nós somos uma espécie nativa, mas, infelizmente, a narrativa que predomina não é a que está na lei, é o que essa classe de ativistas dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário e dentro do universo político disseminam como verdade. Para confirmar o que eu estou afirmando, basta a gente observar um movimento organizado no próprio YouTube com disseminações de cursos onde aqueles que defendem o direito animal querem impor a narrativa de que os animais são sujeitos de direito, quando na realidade o nosso código diz que eles são objetos de direito. Então a gente precisa entender que esse grupo, ainda que não tenha o amparo legal, mas ele tem o apoio e o amparo político. E dessa forma essas narrativas vão se impondo e favorece decisões futuras. Então a gente precisa de fato se organizar. É triste, é muito triste, é lamentável que as pessoas não compreendam, e aqui a crítica vai para o nosso judiciário, que na ausência de conhecimento devia convidar especialistas, porque se vivemos em uma sociedade plural e existe uma manifestação que precisa de uma decisão na qual o julgador desconhece, ele precisa ouvir profissionais, especialistas. A biologia assegura que os instintos não devem ser reprimidos. A própria biologia reconhece que os espaços de seleção para reprodutores é indispensável para a manutenção dessa espécie. Por que esses profissionais não são ouvidos? Existe um entendimento também do Cláudio Manuel da Costa, eu acho que é isso, no seu manual de contravenção, onde ele diz que só existe a contravenção quando existe o oferidor de lucro. E a antropologia deixa bem claro em vários estudos que nos espaços de seleção para reprodutores o que existe é uma emanação dos afetos. E existe um historiador holandês muito conceituado, Johan Huizinga, onde ele nos apresenta um trabalho em que ele diz que aquilo ali nada mais é do que um jogo. Toda e qualquer atividade humana carrega a característica de jogo. E ali o que existe é a substituição do lucro pelo lúdico. Nos espaços de seleção para reprodutores, o que existe é o jogo, aonde as manifestações de emoção, alegria, aonde o otimismo, a êxtase da alegria em ver os animais desempenhando as suas habilidades naturais, desperta no ser humano uma simbiose que a própria sociologia, a própria antropologia vai apresentar como algo natural. E aqui eu finalizo citando o filósofo Nietzsche. A avicultura esportiva, senhores, não é uma expressão cultural desumana, precisa ser melhor compreendida e precisa ser desmistificada pelos especialistas, ecólogos e biólogos, e não por ativistas ambientalistas que não entendem nada da espécie animal. Os espaços de seleção para reprodutores carrega a característica, constrói parte do nosso tecido social representado através de pessoas que se identificam com essa prática cultural, que a nossa Constituição assegura. Então, o que a gente precisa é de organização e mobilização para que a gente construa uma luta equilibrada contra estes que nos criminalizam a todo instante, sem que exista crime, porque
A nossa Constituição ela é bem clara. O artigo 5º da Constituição Federal Brasileira diz que todos são iguais perante a lei sem qualquer distinção, mas nós somos discriminados. Nós não temos a dignidade da pessoa humana como uma extensão nossa, porque o princípio basilar de alguém que goza da dignidade da pessoa humana é a liberdade. E nós não somos, nesse momento, no Brasil, livres para expressar as nossas emoções, os nossos afetos. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 2º, o que é que ela traz? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não esteja previsto em lei. E não existe no ordenamento jurídico brasileiro a criminalização, a tipificação dos espaços de seleção para reprodutores. Por que somos caçados? Por que essa cruzada? Atende a interesses de quem? São essas perguntas que os galistas precisam fazer e precisam mudar a postura, precisam se apropriar de novas narrativas para que possamos alimentar um sentimento de vitória. Ainda o artigo 5º, o inciso 39, ele diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E ainda assim, nós, criadores, preservadores de uma espécie, estamos sendo vistos como criminosos. O próprio Ministério Público, que solicita uma medida de busca e apreensão em um espaço de seleção de reprodutores, não tem o mesmo zelo no tocante à destinação dos animais. Cabe uma pergunta, e é necessário que as pessoas que estavam envolvidas no episódio de Fortaleza façam esse questionamento. A ONG que recebeu esses animais, os seus espaços estão dentro do que preconiza a Lei 13.052, no parágrafo 2º, que os animais devem estar sob guarda e cuidado de mão de obra especializada. Quais são os especialistas no trato com animais? Veterinários, zootecnistas. Será que essa ONG tem esses profissionais? Será que essa ONG disponibiliza os espaços que estão assegurados pela portaria 1998 do MAPA? Se não estiver, cabe um questionamento. Então, o Ministério Público, nessa relação, tinha que estar favorável ao mais frágil. E nesse momento, o mais frágil é o criador. E a gente não entende porque o Ministério Público adota a postura do inquisidor. Galistas, mais uma vez, univos, vamos caminhar juntos, vamos construir um núcleo para pensar o galo com pessoas sérias e comprometidas, porque sem organização e sem mobilização não existe luta. Uma boa tarde a todos.